Olá! Hoje a gente vai abrir um arquivo sobre um dos assuntos mais misteriosos das escrituras antigas, as criaturas que vivem ali nas páginas. Mas olha, isso aqui não é só uma análise de mitos, não. É uma investigação. Uma investigação sobre o que esses seres revelam a respeito de uma realidade que está oculta bem na nossa frente. E a primeira evidência já nos espera. A ideia central de toda a nossa análise é basicamente esta. As escrituras, elas funcionam como um portal, sabe? Elas são um convite para a gente olhar além do nosso mundo material, para uma dimensão onde forças gigantescas e seres celestiais, bom, eles coexistem. E segundo esses textos, essa dimensão interage diretamente com a nossa. O que a gente vai fazer aqui é explorar as evidências que estão nos textos sobre essas criaturas, tratando cada uma delas como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça muito maior. Nossa jornada começa agora, exatamente no momento em que a gente atravessa esse véu que separa o nosso mundo do inexplicável. Nosso primeiro arquivo de investigação foca em duas das criaturas físicas mais impressionantes já descritas. E, veja bem, elas não são simples animais. Elas são, na verdade, manifestações do poder bruto da criação. Uma dominando a terra e a outra, o mar. De um lado, a gente tem o Behemoth, o soberano absoluto do domínio terrestre. Do outro, o Leviatã, que é a própria encarnação do caos que reina lá nas profundezas dos oceanos. Vamos analisar o que as escrituras têm a dizer sobre cada um deles. O interessante aqui, sobre o Behemoth, é como ele é apresentado no livro de Jó. Ele não aparece como um monstro para ser temido, mas sim como uma prova viva do poder do Criador. É como se a criatura fosse um lembrete, sabe? Se a humanidade não consegue sequer dominar essa força da natureza, como é que poderia questionar o próprio Deus? Agora, diferente do Behemoth, o Leviatã já carrega um simbolismo bem mais sombrio. Ele não é só uma criatura poderosa. Ele é a personificação do caos, das forças espirituais, do mal. E a profecia da destruição dele é importantíssima, porque ela aponta para uma promessa central nesses textos, a vitória final do bem sobre o mal. Ok, então agora a gente vai mover a nossa investigação. A gente sai do que é terrestre e caótico para o que é celestial. Deixamos as esferas primordiais para trás e viramos nosso foco para os seres que guardam a própria presença do divino. Seres que operam numa dimensão puramente espiritual. Aqui nós temos duas classes de seres celestiais com funções bem diferentes. De um lado, os querubins, que são os protetores do que é sagrado, os guardiões da fronteira divina. E os serafins, por outro lado, eles existem num estado de adoração contínua, definindo a própria atmosfera do que é sagrado. A descrição dos querubins é impressionante. Eles não são aqueles anjinhos delicados que a gente vê na arte renascentista, de jeito nenhum. São seres poderosíssimos e vigilantes. A primeira vez que aparecem é como guardas, bloqueando o caminho de volta para o Jardim do Éden. A presença deles, portanto, simboliza uma barreira que não pode ser cruzada entre o que é profano e o que é sagrado. Os serafins, por sua vez, têm uma função diferente. Eles não guardam, eles adoram. Eles estão tão mergulhados na pureza divina que a simples presença deles expõe qualquer impureza, tornando-a insuportável. Na visão do profeta Isaías, por exemplo, estar diante de um serafim o fez perceber a própria condição, mostrando o abismo que existe entre o humano e o divino. Nosso terceiro arquivo vai conectar essas criaturas espirituais diretamente com a história da humanidade e com o futuro. Aqui, os seres descritos não são apenas símbolos de poder ou santidade, mas representações proféticas de impérios mundiais e do conflito espiritual que, supostamente, molda o nosso destino. Olha só, no livro de Daniel, uma visão revela uma sequência de 4 feras saindo do mar. A análise teológica, ao longo dos séculos, conectou cada uma dessas feras a um grande império mundial. Em sequência, o leão seria a Babilônia, o urso a Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia e a quarta fera, terrível, seria Roma. Essa progressão toda é interpretada como uma demonstração do controle de Deus sobre o curso da história humana. Finalmente, nossa investigação nos leva à figura central do conflito cósmico. No livro do Apocalipse, não há espaço para dúvida ou ambiguidade. O grande dragão vermelho é identificado pelo nome, Satanás. Ele não é uma força abstrata do mal, mas uma entidade específica, o inimigo supremo em toda essa narrativa. E assim como foi profetizado o fim do Leviatã, o destino do dragão também já está selado. A profecia final afirma que ele será derrotado completamente, marcando o clímax da batalha espiritual que, segundo esses textos, atravessa toda a história.
Ao reunir as evidências de todos os nossos arquivos, dos titãs da Terra até as feras da profecia, uma imagem bem coerente começa a se formar. Uma narrativa sobre um conflito que acontece bem além da nossa percepção. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Juntas, essas criaturas pintam o quadro de uma realidade dupla. Existe o mundo que a gente vê e existe uma guerra invisível sendo travada nos bastidores. A conclusão fundamental, de acordo com essa visão, é que a história da humanidade é o palco onde esse conflito se desenrola, mas com um resultado final que já foi determinado. A existência desses seres nos textos não serve só para fascinar ou assustar. Eles servem como marcadores, sabe? Apontando para o fato de que a experiência humana está, na verdade, inserida numa saga épica, uma história de proporções cósmicas que redefine o significado da nossa própria existência. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se as escrituras antigas estiverem certas e a gente vive no meio de um conflito invisível, com forças que moldam impérios e destinos, qual é então o papel de cada um de nós nesse grande esquema das coisas? A investigação termina por aqui, mas a reflexão, essa, está só começando.